A Revolução Sexual é um livro de não-ficção que explora a transformação social e cultural em torno da sexualidade ao longo dos anos. Neste livro, o autor mergulha nas mudanças significativas que ocorreram na sociedade, abordando temas como a liberação sexual, os movimentos feministas, a diversidade sexual e as lutas pelos direitos LGBTQ+. Com base em uma extensa pesquisa e análise de dados, o autor apresenta um panorama histórico das revoluções sexuais que ocorreram em diferentes épocas e culturas. Desde a revolução sexual dos anos 60 até os movimentos contemporâneos pela igualdade de gênero e orientação sexual, este livro oferece uma visão abrangente das transformações que moldaram nossa compreensão da sexualidade. Ao longo das páginas deste livro, o leitor encontrará relatos de pessoas reais que viverão essas mudanças e testemunharam as consequências positivas e negativas da revolução sexual. O autor também examina as influências culturais, políticas e econômicas por trás dessas transformações, fornecendo uma análise profunda do contexto em que elas ocorreram. Além disso, a revolução sexual aborda questões contemporâneas relacionadas à sexualidade, como consentimento, educação sexual nas escolas, pornografia online e o impacto das redes sociais na intimidade. O autor explora as complexidades desses tópicos sensíveis e oferece insights valiosos para entendermos melhor os desafios enfrentados pela sociedade atualmente. Este livro é destinado a qualquer pessoa interessada em compreender as mudanças sociais e culturais em torno da sexualidade. Seja você um estudante, acadêmico, profissional de saúde, ativista ou simplesmente alguém curioso sobre o assunto, a Revolução Sexual oferece uma leitura envolvente e informativa. Com uma linguagem acessível e uma abordagem imparcial, o autor convida o leitor a refletir sobre as normas sociais e os tabus relacionados à sexualidade. Ao explorar diferentes perspectivas e experiências, este livro busca promover a compreensão mútua e incentivar o diálogo aberto sobre um tema muitas vezes considerado tabu. A Revolução Sexual é mais do que apenas um livro sobre sexo. É uma obra que nos convida a repensar nossas crenças e preconceitos em relação à sexualidade, promovendo a aceitação, a igualdade e o respeito pelos direitos individuais. Este livro é um guia indispensável para entendermos como a revolução sexual moldou nossa sociedade e como podemos continuar avançando rumo a uma maior liberdade sexual e igualdade de gênero. Este livro de Wilhelm Reich, A Revolução Sexual, é dividido em duas partes distintas. A primeira aborda a crise da moral social burguesa e as tentativas de reforma sexual que preservavam a estrutura da sociedade capitalista e a ideologia da família e do casamento. Reich discute como o Estado autoritário suprime a sexualidade natural por meio de ferramentas como o casamento monogâmico, a falta de educação sexual honesta e a perseguição de comportamentos considerados anormais, resultando na criação de desejos sexuais neuróticos. O autor argumenta que o Estado autoritário, muitas vezes ligado ao capitalismo, preserva sua estrutura econômica por meio da continuidade da família patriarcal. Ele explica como a supressão da sexualidade infantil pelos pais alimenta essa estrutura ao criar uma união reprimida na família, beneficiando o capitalista ao manter a dominação econômica sobre a esposa e a força de trabalho não remunerada dentro de casa. Reich critica a ideologia burguesa que promove a repressão da maturidade sexual dos adolescentes, privando-os do acesso à informação necessária para uma sexualidade saudável. Ele contrasta essa visão com sociedades primitivas, que, segundo estudos antropológicos, não demonstram a mesma repressão sexual, destacando a diferença entre abordagens culturais na educação sexual. Após sua publicação original em 1936, o livro sofreu mudanças e manipulações nas edições subsequentes, visando desviar da orientação revolucionária comunista para evitar ofensas ao público americano. Contudo, em 1992, uma edição italiana revelou tanto a versão original quanto as alterações feitas posteriormente, permitindo uma análise mais completa do conteúdo. Reich argumenta que a verdadeira revolução sexual requer uma mudança não apenas nas práticas sociais, mas também na estrutura mental e moral das pessoas, criticando a persistência dos preceitos morais judaico-cristãos, mesmo entre os autoproclamados ateus. Ele destaca que a chamada educação sexual é frequentemente limitada à biologia, ocultando aspectos importantes da excitação sexual, o que resulta em preocupações e dificuldades não resolvidas para os jovens.